Irmãos queridos, muito bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre todos vocês. Estamos muito alegres por estarmos aqui, adorando, louvando ao Senhor. Os irmãos estão vendo, estamos estreando hoje o púlpito novo. Somos gratos a Deus pela vida do nosso irmão Rubens, nosso irmão Rubinho, que fez este púlpito. E nós desejamos que aqui a palavra do Senhor seja sempre pregada com fidelidade para a glória do Senhor. Nós vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, Filipenses capítulo 1. Nós iniciamos domingo passado a exposição desta carta tão preciosa, tão maravilhosa do Senhor para os nossos corações. E nós vimos os versos 1 e 2, hoje nós vamos dar continuidade a partir do verso de número 3. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo de número 3. Nós estamos aqui com as nossas crianças também conosco. Aliás, como é bom ter as nossas crianças conosco. Fazem parte da família da aliança, são os filhos da aliança. Então, crianças, se o papai e a mamãe ainda não encontraram, ajudem eles aí a encontrar. Filipenses capítulo 1. Peço que todos acompanhem com atenção, com fé, a leitura da palavra do Senhor. A partir do verso 3, diz-nos assim as Santas Escrituras: Dou graças ao meu Deus por tudo que tenho lembrado de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus Pai. Como já foi pedido em oração, que o Senhor fale aos nossos corações através da sua preciosa palavra. Irmãos queridos, eu creio que todos, se não a maioria, já devem ter experimentado, já devem ter ouvido alguém dizendo assim: eu tenho orado por você. Você já ouviu isso? Você já falou isso para alguém com sinceridade? Eu tenho orado por você. Eu penso que uma das melhores coisas que alguém pode fazer por mim é orar por mim. Eu gosto muito de chocolate, mas se você quiser me agradar mesmo, ore por mim, até porque eu não estou podendo comer muito chocolate. Mas orar por alguém é um ato de amor. Nós expressamos amor por alguém. Uma das formas, inclusive, de expressar amor por alguém é orar. Aliás, nós vemos pela nossa vida de oração o quanto nos amamos e o quanto amamos o próximo. Por exemplo, pense na sua vida de oração. Eu vejo isso mesmo nas reuniões de oração. Quanto tempo nós gastamos apenas pedindo para nós mesmos, e quanto tempo nós gastamos adorando ao Senhor, e quanto tempo nós gastamos intercedendo por outros. Então a oração é uma forma de nós expressarmos o nosso amor. Há outras formas de expressarmos o nosso amor por alguém. Por exemplo, servindo, cuidando. Alguém demonstra amor quando serve alguém através do serviço, através do cuidado, através de auxílio à vida de alguém. Há outras formas também de demonstrarmos amor. Quando nós, por exemplo, perdoamos, quando nós demonstramos paciência. Tudo isso são formas de nós demonstrarmos amor por alguém. E tem me chamado a atenção nesta igreja, como esta igreja demonstra, pelas demonstrações de amor. Eu e minha família somos prova, deste cuidado, deste amor, através do acolhimento que a igreja teve conosco e está tendo. Me chama a atenção como esta igreja demonstra amor através do serviço. Domingo passado eu vi um grupo de irmãos, irmãs ali na cozinha, e ficaram ali a manhã inteira preparando o almoço para que nós pudéssemos estar juntos e tendo aquele almoço tão delicioso. Vi isso no acampamento recentemente, um grupo de irmãos ali trabalhando incansavelmente para que os nossos jovens e adolescentes pudessem ser supridos.
estando ali ouvindo a palavra do Senhor. É assim que nós demonstramos amor. Eu tenho visto maneiras diferentes desta igreja demonstrar amor, algumas maneiras até um tanto quanto diferentes. Eu ouvi que houve um grupo que fez um resgate de um irmão que estava no hospital, entendendo que não deveria continuar naquele hospital, indo para outro hospital, mas talvez sem aquela paciência de aguardar uma transferência, ele quis fugir de lá. Então um grupo de amigos se mobilizou para estar lá para conseguir auxiliar aquele irmão nessa fuga. Até oxigênio eles conseguiram para fazer esta fuga. Mas foi para um outro hospital, Mas são maneiras, irmãos, e se isso não é uma prova de amor, eu não sei o que é, né? Mas são maneiras que nós demonstramos amor, através do cuidado, através da oração, através do serviço. O texto que nós acabamos de ler, as palavras do apóstolo Paulo, ao falar sobre a oração em favor daqueles irmãos, nós vemos exatamente isso. Nós aprendemos, queridos, que como povo do Senhor também devemos viver em amor e demonstrar esse amor através da oração, da gratidão, através do cuidado mútuo, através, meus irmãos, do companheirismo, através da bênção. Hoje nós veremos que o povo de Deus deve viver em amor, servindo e cuidando uns aos outros, e em tudo isso Deus é glorificado. Bem simples assim, esse é o resumo da mensagem desta manhã. O povo de Deus deve viver em amor, servindo e cuidando uns dos outros, tudo para a glória do Senhor. Nós veremos isso em apenas duas partes. A primeira delas é: o povo de Deus vive em amor, demonstrado por palavras encorajadoras e cuidado com gratidão. O povo de Deus vive em amor demonstrado por palavras encorajadoras e cuidado com gratidão. Olhe novamente o verso de número 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Irmãos, nós começamos esta série no domingo passado, e nós olhamos os versos 1 e 2, e nós aprendemos, queridos, que quem escreveu esta carta foi o apóstolo Paulo. Ele estava preso, muito provavelmente em Roma, e ele então recebe uma oferta por parte daqueles irmãos lá de Filipos. E através de Epafrodito ele recebe aquela oferta e que foi tão útil para a vida dele. E então ele aproveita a presença de Epafrodito com ele ali, e ele recebe notícias daqueles irmãos, então ele escreve esta carta. E nós abrimos esta carta na semana passada e começamos a ler e estudar esta carta. E Paulo então responde, ou Paulo manda esta carta através de Epafrodito, demonstrando a sua gratidão. Ele conhecia muito bem aqueles irmãos lá de Filipos. Filipos era uma cidade, hoje a região da Grécia, aliás, é possível visitar aquela região, né? Há empresas que fazem, né, essas viagens e é possível visitar e ver as ruínas lá de Filipos. E Filipos tinha esse nome, recebeu esse nome por causa de Filipe da Macedônia, rei da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Filipos era uma cidade muito importante e era ali, servia como rota da Ásia para a Europa e vice-versa. E Paulo esteve naquela região cerca de 10 anos antes dele escrever esta carta. E como nós vimos na semana passada, nos lembramos de Atos 16, como Paulo esteve lá. E Paulo então escreve esta carta, e ele vai falar, e ele vai mostrar, como nós vimos na semana passada, que alguns pontos importantes desta carta. Ele vai falar sobre Jesus Cristo, que é o tema desta carta. Ele vai falar de como nós devemos servir a Cristo, ensinando sobre Cristo, e como devemos servi-lo com humildade e nos alegrarmos nele. Tudo isso nós vimos na semana passada. E hoje, a partir do verso de número 3, nós vemos Paulo então mostrando como devemos viver a prática do amor. E ele começa com uma palavra de gratidão. Perceberam? Ele começa dizendo: dou graças ao meu Deus por tudo que eu me lembro, tudo que lembro de vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês. Irmãos queridos, eu penso que a gratidão, ela é fundamental, não somente como demonstração do nosso amor, mas como reconhecimento do cuidado do Senhor sobre nós e através de nós. O apóstolo Paulo não tinha vivido dias perfeitos em Filipos. O apóstolo Paulo não tinha apenas lembranças de coisas boas, digamos assim, mas Paulo tinha a perfeita consciência, e ele deixa isso claro, muito claro, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 28, de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo havia convivido com aqueles irmãos que não eram perfeitos, mas que tinham sido
bênção na vida dele, e ele havia sido bênção na vida daqueles irmãos. E é por isso que ele diz: eu dou graças a Deus, eu agradeço ao meu Deus por tudo que lembro de vocês. E eu fico pensando, ele devia ter muitas lembranças. Algumas coisas nós sabemos ao olhar para Atos 16, mas muitas coisas que Paulo viveu, presenciou naquela cidade, nós não temos ideia, a Bíblia não relata. Mas fato é, irmãos, que Paulo certamente teve experiências abençoadoras juntamente àqueles irmãos, aquela igreja que ele deu início naquela cidade. Eu penso, irmãos, também que por vezes nós falhamos. Quando nós olhamos para os nossos irmãos, quando nós pensamos no que nós vivemos, inclusive com irmãos nossos, e nós não conseguimos enxergar as bênçãos, as coisas boas, os propósitos de Deus na vida daqueles irmãos, nas nossas vidas. Nós tendemos por vezes a lembrar apenas das coisas que não foram tão fáceis assim. Nós tendemos a lembrar e a reclamar e a murmurar. Quando nós pensamos, por exemplo, no ano que passou, talvez nós lembremos mais dos dias difíceis e nos esquecemos das bênçãos, do cuidado, da provisão do Senhor. O apóstolo Paulo demonstra gratidão a Deus, não por uma vida perfeita, não por irmãos perfeitos, mas porque através do Senhor ele pôde desfrutar de dias abençoadores, dias desafiadores, mas em crescimento através de Cristo, também na vida daqueles irmãos e com aqueles irmãos. Então ele começa com uma nota de gratidão. E a pergunta para você é: você tem sido grato a Deus pela vida dos seus irmãos? Ou você tem apenas olhado as dificuldades, os problemas, os defeitos, as limitações da vida dos seus irmãos? Nós temos falado, e nós falamos ao longo dos 2 primeiros meses, janeiro e fevereiro desse ano, sobre o que é ser igreja, o que é a igreja, ou sobre a igreja de Jesus. E uma coisa que ficou clara, e nós nem precisávamos disso para saber, basta olharmos ao redor e olharmos para nós mesmos. Uma coisa ficou muito clara: que a igreja não é uma comunidade perfeita, mas é o corpo daquele que é perfeito, que é Cristo. É a comunidade de pecadores regenerados, redimidos, comprados pelo um preço muito alto, mas de gente imperfeita, mas ainda assim, gente que deve ser motivo de gratidão. Porque através da comunhão com os irmãos nós somos abençoados, através da amizade, da convivência, através, meus irmãos, do nosso viver, nós somos abençoados por Deus, somos edificados e somos instrumentos de edificação, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas limitações e falhas. Mas fato é que nós precisamos enxergar nos nossos irmãos o agir do Senhor, a graça do Senhor e a provisão do Senhor. E assim sendo, nós seremos gratos. Então, a manifestação do amor começa com uma compreensão do agir do Senhor, que nos leva à gratidão, uma gratidão a Deus, aquele que nos guia, aquele que nos usa, aquele que dirige o seu povo. Então percebam que essa é uma carta de um amigo pastor para amigos queridos. Paulo, como eu disse, conhecia muito bem aqueles irmãos. Paulo, então, ao receber a notícia daquela igreja, ele se alegra em Deus e com gratidão ele ora, agradecendo e suplicando a Deus por eles. Paulo, vejam ainda no verso de número 3, ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês. E verso 4, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Paulo amava tanto aqueles irmãos que ele demonstrava através da oração. E se você prestou atenção aí no versículo 4, ele diz: fazendo sempre. Ele não orava de vez em quando por aqueles irmãos que ele havia deixado há cerca de 10 anos ou um pouquinho mais, mas ele orava continuamente. A ideia da palavra aqui do grego é justamente essa: dou graças continuamente ao Senhor pela vida de vocês, oro continuamente, intercedo continuamente por vocês. Eu oro, eu me lembro sempre de vocês e eu peço a Deus pela vida de vocês. Às vezes, nem pela nossa própria família nós temos agido assim. Pais que não têm orado continuamente pela vida dos seus filhos, filhos que não têm orado continuamente pela vida dos seus pais, irmãos que não oram continuamente em favor dos seus irmãos. Mas vejam, este é um ato verdadeiro de amor, de cuidado. Quando nós intercedemos, quando nós oramos, quando nós clamamos a Deus uns pelos outros. E é assim que a igreja do Senhor, o povo do Senhor, deve viver
um orando pelo outro. Eu oro por você, você ora por mim. Nós clamamos a Deus uns pelos outros, porque nós carecemos do auxílio, da graça, do sustento contínuo do Senhor. Eu não posso orar apenas de vez em quando, porque eu careço continuamente do sustento, do cuidado do Senhor. Não que Deus dependa das nossas orações, não é isso. Mas Deus, em sua soberania, resolveu usar as nossas orações, né, para cumprindo os seus propósitos e agindo. Então isto foi uma vontade de Deus, e Deus deixou assim. É por isso que nós devemos orar uns pelos outros, e Paulo demonstra a sua gratidão e o seu amor através da oração em favor dos irmãos. Ele diz: súplicas por todos vocês, não por alguns, não apenas pela liderança, e como a liderança da igreja precisa, mas por todos os irmãos, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos adultos, pelos da terceira idade. Nós às vezes tendemos a fazer certas escolhas, dizer assim: não, eu vou orar apenas por aqueles mais próximos, aqueles mais chegados, aqueles do meu grupo familiar. Você deve orar pelos mais próximos, pelos chegados, pelos do grupo familiar, mas você não pode se esquecer de ninguém, mesmo por aquela pessoa que talvez você não tenha muito relacionamento e você nem conheça tanto. Aliás, procure conhecer. Desafio para você para este ano: procure conhecer aqueles que você não conhece tão bem da igreja. Nós tendemos às vezes a ficar apenas com aqueles que nós já conhecemos bem, e eu acho uma grande bênção os grupos familiares, mas nós corremos o risco de ficarmos apenas com aqueles que nós já conhecemos bem, nos encontramos ao longo da semana no grupo familiar, e às vezes na igreja estamos apenas com eles. Mas tem gente que precisa também, que precisamos conhecer melhor. E Paulo então orava por todos, e nós também devemos ser assim. Nós devemos orar por todos, nos relacionar com todos e entender a importância em Cristo de todos. Vejam, ele diz mais no verso de número 5, ele diz assim: dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Paulo demonstra que o amor, ele é vivido e ele é demonstrado através da oração. E Paulo, através dessas palavras, mostra que o amor também é demonstrado através do cuidado mútuo. Paulo dá graças ao Senhor pela maneira como aqueles irmãos estavam participando na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia, ou seja, desde o início lá que ele esteve com os filipenses. E como, irmãos queridos, aqueles irmãos lá de Filipos participavam com ele da proclamação do Evangelho. Aqueles irmãos não puderam acompanhar Paulo quando Paulo, praticamente expulso de Filipos, teve que sair de lá para continuar pregando o Evangelho. Se você olhar em Atos, a partir do capítulo de número 17, você vai vendo, a partir do capítulo 16, ele está em Filipos e ele sai dali, e você vai perceber como Paulo vai proclamar o Evangelho em outros lugares. E a maioria daqueles irmãos, eles não puderam sair de Filipos e acompanhar Paulo pregando o Evangelho do reino. Eles não fizeram isso pessoalmente, presencialmente, mas eles fizeram isso através do sustento financeiro, através das orações pelo apóstolo do Senhor. Enquanto Paulo estava pregando o Evangelho em outras regiões, aqueles irmãos filipenses o auxiliavam, mandando recursos, mandando muito provavelmente alimentos. É possível que mandassem livros também para ele, e certamente oravam por ele, de forma que Paulo agora agradece, diz que ele é grato ao Senhor por causa deste acompanhamento. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia. Nós participamos da proclamação do Evangelho quando nós auxiliamos em oração, quando nós auxiliamos financeiramente. Nós nos reunimos essa semana para a reestruturação do nosso Ministério de Missões, do Maré, e porque nós entendemos, irmãos, a importância da igreja ser uma igreja missionária, uma igreja que envia missionários, uma igreja que faz a missão onde está, que proclama o Evangelho, mas uma igreja que auxilia, participando na proclamação do Evangelho através das orações e da contribuição financeira. E Deus tem levantado irmãos aqui para isso, para interceder pelos missionários, para orar pelos missionários e seus familiares, para ofertar financeiramente. E nós entendemos, queridos, que assim nós participamos da proclamação do Evangelho. Nós participamos da proclamação do Evangelho juntamente com a nossa irmã Rebeca, onde ela está. E não podemos entrar em detalhes de onde ela está, porque é um local
né, perigoso, é um local de perseguição, mas nós não podemos estar com ela ali, mas nós podemos orar por ela e nós podemos contribuir financeiramente. E assim também através da contribuição da oração por outros missionários. É o que eu costumo chamar de a missão de segurar cordas. Um presbítero lá da igreja da Moca, muito querido, ele escreveu um livro com esse tema, a missão de segurar cordas. Ou seja, é quando nós estamos aqui, mas nós estamos segurando as cordas, nós estamos sustentando aqueles missionários, sendo instrumentos nas mãos de Deus no sustento daqueles irmãos, através da oração, através da contribuição. E Paulo experimentou deste amor através da contribuição, da oração dos irmãos. E eu faço mais uma pergunta para você: você tem amado dessa forma? Amado através da oração, amado através da contribuição, seja a irmãos missionários que estão no campo, seja a irmãos que estão aqui, mas precisam de um auxílio, de um cuidado, seja um cuidado material, seja um cuidado emocional, espiritual. Nós demonstramos amor, nós vivemos o amor quando nós oramos, quando nós contribuímos, quando nós servimos. E percebam o que ele diz no verso de número 6, ele continua e ele diz: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu pense, que assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Percebam, irmãos, Paulo, ele incentiva, ele encoraja aqueles irmãos, lembrando que aquele que começou a boa obra, que é Deus, ele vai continuar, e ele vai levar a cabo a sua obra. Eu entendo que uma das grandes maneiras de nós demonstrarmos e vivermos o amor no corpo de Cristo é através do nosso encorajamento, ensinando, lembrando da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Uma mensagem, por exemplo, que diz assim: olha, Deus está contando que você faça tudo certo, e se você não fizer tudo certo, olha, você está perdido. Você precisa se esforçar para ser abençoado. Você precisa se esforçar para perder a salvação. Esta não é uma mensagem que incentiva. E sempre que eu ouvi esse tipo de mensagem, e eu cresci na igreja presbiteriana, e por vezes ouvi na igreja presbiteriana esse tipo de mensagem: você precisa tomar cuidado para não perder a salvação, você precisa se esforçar para ser abençoado por Deus, ou você precisa levar pessoas a Cristo, porque senão Deus não vai te abençoar, coisas do tipo. Isso nunca me motivou, pelo contrário, isso sempre me desmotivou. Mas quando a gente ouve a mensagem do tipo: Deus, o soberano Senhor, foi Ele quem te chamou, foi Ele quem te tirou das trevas, foi Ele quem te deu vida quando você estava morto, foi Ele quem te salvou, e é Ele que vai continuar te sustentando até o dia final. Aquele que começou a boa obra, Ele há de completá-la até a volta de Cristo. Meus irmãos, esta é a mensagem do Evangelho, e esta mensagem que nós precisamos pregar, e pregar uns aos outros, e nos encorajar através dela. Nós pertencemos ao Senhor, foi Ele quem nos trouxe para o seu povo, para a sua igreja, é Ele quem nos sustenta, e Ele vai continuar fazendo isso. Alguns irmãos nossos de outras denominações creem diferente, creem que é o homem que abre o coração para o Senhor, creem que é o homem que se esforça para continuar sendo salvo, que é o homem quem se esforça para não perder a salvação, mas não é isso que a Bíblia ensina. E nós precisamos nos encorajar através da graça, do amor de Deus, o que não serve como uma mensagem para vivermos de qualquer jeito, pelo contrário. Não é porque o Senhor que começou a boa obra, não é porque a salvação vem do Senhor e é Ele que vai completar, que então eu vou viver de qualquer jeito. Pelo contrário. O mesmo apóstolo Paulo, ao escrever em Efésios 2:8, que pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, é o que escreve na continuação, que nós somos criados por Deus para as boas obras. Nós devemos nos encorajar em santidade, em amor, lembrando que nós pertencemos ao Senhor e que Ele já fez tudo para a nossa salvação, e agora, capacitados pelo Senhor, nós temos condições de viver para a glória dEle, viver em santidade. Irmãos, isso é demonstração de amor, quando nós nos encorajamos uns aos outros através do Evangelho. Isto é o Evangelho, a salvação, o Senhor nos resgatou. O Evangelho começa com uma má notícia, uma notícia de que nós estávamos perdidos, que nós estávamos mortos nos delitos e pecados, e que o salário do pecado é a morte. E então vem a boa notícia: em Cristo Jesus
nós somos salvos. Cristo, como o pastor Leandro nos lembrou ainda há pouco, que pagou todo o preço, que sofreu a ira de Deus Pai na cruz. Cristo que obedeceu em tudo a lei em nosso lugar. Demonstração de amor. Então, irmãos, nós aprendemos que demonstramos e vivemos o amor entre nós quando nós nos encorajamos mutuamente através do Evangelho, da pregação do Evangelho. Nós devemos pregar o Evangelho para nós todos os dias e devemos pregar o Evangelho uns para com os outros, uns para os outros. Agora vejam, ele diz mais, ele diz no verso de número 8: pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Percebam, meus irmãos, Paulo demonstrando esse amor de forma encorajadora para aqueles irmãos. Ele está trazendo palavras afetuosas e encorajadoras. Ele diz assim: Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês. Vocês fazem falta na minha vida. A gente sente saudade daquilo que nos faz falta. Quando você nem lembra, porque não faz falta. E aquilo, eu nem lembrava que eu tive um dia aquilo, não me faz falta. Fulano de tal, nem lembrava que aquela pessoa existia, porque você não ama, porque não te faz falta. Paulo saiu de Filipos, cerca de 10, 11, 12 anos antes dele escrever essa carta, mas aqueles irmãos filipenses não saíram do seu coração. Aliás, o ministério pastoral traz muito disso. O pastor tem que mudar de igreja. Eu já tive que mudar algumas vezes, mas eu carrego meus irmãos de Guarulhos no coração, eu carrego meus irmãos de Jundiaí no coração, e às vezes essa saudade dói no peito, e o que alivia é o amor dos irmãos aqui. Eu tenho certeza, pastor Vinícius, que está conosco hoje, nos dá alegria de estar conosco hoje, ele foi lá para Dourados, mas ele levou vocês no coração, não tenham dúvidas disso, eu tenho certeza disso. E assim, meus irmãos, nós devemos viver em amor, mesmo quando não estamos presencialmente, mas carregar os nossos queridos no coração. Nem sempre nós podemos estar juntos, às vezes temos que nos separar, temos que ir para lugares diferentes, mas continuamos carregando no coração. Como Paulo diz, continuamos sentindo saudades, porque nos faz falta. E aí ele diz: Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês. Ele diz isso mostrando, meus irmãos, o quão importante aqueles irmãos eram para o apóstolo Paulo. Então, queridos, esta era a primeira lição que nós precisávamos aprender nesta manhã. O povo de Deus vive em amor, demonstrando esse amor através de palavras encorajadoras e gratidão. Mais uma vez eu pergunto, é assim que nós temos vivido? Mas em segundo lugar, nós aprendemos que o povo de Deus vive em amor, demonstrado através do serviço e encorajamento para o crescimento em Cristo. E em tudo isso Deus é glorificado. Eu vou repetir: o povo de Deus vive em amor, demonstrado através do serviço e encorajamento uns dos outros, no crescimento em Cristo para a glória de Deus. Olhe comigo a partir do verso 9. E também faço esta oração: que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Percebam, irmãos, mesmo tendo a convicção da salvação daqueles irmãos, porque nós lemos há pouco que Paulo tinha convicção da salvação daqueles irmãos. Paulo diz daquele que começou a boa obra e que haveria de completá-la em Cristo. Paulo havia deixado claro que eles eram verdadeiramente salvos, e os versículos, agora nós vemos aqui que os versículos 9 a 11 contêm a substância da oração, a qual Paulo fez referência nos versículos 3 e 4. Paulo fala aqui, nos versos 3 e 4, que ele orava continuamente por aqueles irmãos. Ou seja, Paulo orava, e qual era a oração que ele fazia continuamente por aqueles irmãos? Esta que agora nós vemos a partir do verso de número 9. E percebam que eles precisavam de oração. Por que que Paulo, mesmo tendo certeza, e Paulo relatou, como nós lemos há pouco, da salvação daqueles irmãos, por que que Paulo continuava orando por eles? Podia acontecer de Paulo dizer: bom, aquela gente está muito bem, é gente salva, é gente que pertence a Cristo, é gente que está bem em Cristo. Ou mesmo Paulo pudesse orar por eles, pelas dificuldades que eles passavam. Os irmãos lá em Filipos, eles eram pobres, e eles passavam por perseguição. Mas percebam que Paulo não ora, acima de tudo,
pedindo que Deus enriqueça aqueles irmãos e nem que proteja da perseguição. Não que fosse errado Paulo orar pela proteção daqueles irmãos, mas nós vemos, queridos, que Paulo ora, e nós veremos daqui a pouco o motivo da oração, mas porque Paulo sabia que eles continuavam precisando do Senhor. Ou seja, o fato de eu ser salvo, o fato de que eu pertenço a Cristo, o fato de que a minha salvação está garantida por Cristo, porque a minha salvação não é por mim mesmo, é Ele quem executa a salvação. O fato de que eu já pertenço a Cristo não significa que eu não continuo precisando do Senhor. Ah, como nós precisamos do Senhor, e aqueles irmãos precisavam do Senhor, e é por isso que Paulo orava continuamente por eles. Percebam que eles precisavam de oração, mesmo tendo a certeza, a segurança da salvação. Até porque a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. O fato de Deus ser soberano e Ele guardar as nossas vidas, e Ele vai guardar até o final, e você não precisa ter dúvida disso, não significa que nós não devamos agir, inclusive sabendo que a nossa santificação vem do Senhor, mas Ele usa as nossas vidas até para o nosso crescimento, e nós carecemos da ajuda dEle para nós fazermos aquilo que nós precisamos fazer: congregar, orar, ler a palavra, né? Em tudo isso, e é por isso que Paulo orava por aqueles irmãos. Eles precisavam de oração. Paulo entende que deveria orar por eles, interceder por eles, e pelo que o apóstolo ora? Olhe novamente, versículo de número 9, ele diz: e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, em conhecimento e toda percepção. Paulo não está dizendo: eu oro para que vocês passem a amar uns aos outros. Aqueles irmãos já tinham amor. O amor de Deus, e Paulo escreve sobre isso em Romanos, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. E aqueles irmãos filipenses já amavam a ponto de auxiliar Paulo ao longo daqueles 10 anos e enviando mais esta oferta. Paulo sabia que eles já se amavam, mas percebam que Paulo, ele entende que não é o suficiente. Aliás, nunca é suficiente. Não pense: eu já amo muito tal pessoa, eu já amo muito meus irmãos. Você pode amar mais. Eu já amo muito a Deus. Você deve amar completamente o Senhor, e você deve amar o seu irmão como você ama você mesmo. E eu não sei se nós amamos de fato o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E Paulo então vai orar justamente pedindo para que o amor transbordasse no coração deles. Ele diz: e também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção. Paulo diz que pede a Deus em oração para que o amor daqueles irmãos aumente mais e mais, ou seja, uma ideia aqui de plenitude. Um comentarista bíblico fala: é o oceano do amor transbordando. É por isso que Paulo ora, meus irmãos, e pelas palavras anteriores de Paulo, nós já vemos que aqueles irmãos tinham um grande amor pela obra do Senhor, grande amor pelo apóstolo, grande amor uns pelos outros, mas eles podiam crescer em amor, e nós também podemos. E será, queridos, que nós temos orado por nós e pelos nossos irmãos para que o amor transborde, para que o nosso amor a Deus, para que o nosso amor entre nós possa crescer mais e mais? E percebam que ele diz que não é um amor fingido, não é um amor falso, não é um tipo de paixão, mas percebam que no texto ele fala de um amor em conhecimento e toda a percepção. Ou seja, a ideia aqui, e a Nova Versão Transformadora traduziu assim: oro para que o amor de vocês transborde com cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Essa ideia de percepção é a ideia de discernimento. Talvez vocês tenham outras versões aí. Aliás, eu penso que seria muito interessante se a gente conseguisse, unificar e termos uma versão para que todos nós possamos acompanhar. Mas o fato é que a ideia aqui é de um amor com discernimento. Porque um amor sem discernimento é um amor desenfreado, é um amor, é algo sem base, sem limites, sem propósito, é algo passageiro. Mas o amor pelo qual Paulo orava pelos irmãos ali era um amor com discernimento. É um amor que discerne entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira. E esse amor é um amor que vem de Deus. E com qual o objetivo, irmãos? Olhem comigo o verso de número 10. Para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Para o dia de Cristo. Um comentarista bíblico chamado Ralph Martin, ele
disse o seguinte, ele escreveu o seguinte: a ideia é que os leitores de Paulo possam ter a habilidade de discernir e depois praticar em suas vidas coletivas como crentes os assuntos realmente importantes do viver comunitário. Então Paulo desejava e orava por isso, que eles pudessem discernir para colocar em prática o evangelho em amor, poder discernir entre o certo e o errado e viver da forma correta, demonstrando amor uns pelos outros. E como ele coloca aqui no verso de número 10, aprovar as coisas excelentes e sejam sinceros. A ideia de sincero é a ideia de algo realmente verdadeiro, inculpáveis para o dia de Cristo. E a gente sabe que inculpável não é a ideia de alguém perfeito, mas alguém que não dá motivo para o outro dizer é culpado. É alguém que vive como discípulo de Cristo, um imitador de Cristo, até a volta de Cristo. E finalmente, meus irmãos, nós vemos aqui, Paulo ora então, e no verso B ele diz, verso B do versículo 10, ele diz, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Percebam que Paulo ora para que nos corações e vidas daqueles irmãos houvesse uma rica colheita espiritual. A ideia de frutificar é isso. Houvesse uma colheita espiritual consistindo dos mais puros frutos, os frutos do Evangelho, tais como amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Estão lembrados? Os adolescentes e jovens estão lembrados bem. Esse foi o tema do nosso acampamento, o fruto do Espírito. É desse fruto, meus irmãos, que Paulo está falando. É o fruto que é produzido pelo Senhor no nosso coração, para evidenciarmos inclusive entre nós. E qual é o primeiro fruto? O amor. E é o fruto que liga todos os demais. E é do que Paulo está falando aqui. E vejam qual é o propósito supremo. Final do versículo 10, ele diz assim, final do versículo 11 ele diz, para a glória e louvor de Deus. Para a glória e louvor de Deus. Por que devemos amar uns aos outros, viver em amor? Porque o outro precisa, porque o outro depende, acima de tudo não. Porque isto glorifica a Deus. Eu vivo em amor, o povo do Senhor vive em amor e manifesta esse amor através de palavras, através de ações, através do encorajamento, para que o Senhor seja glorificado. Para que o Senhor seja glorificado. Paulo conclui dizendo, para a glória e louvor de Deus. Aliás, queridos, este é o fim principal do homem. Ontem nós tivemos a palestra sobre a importância da nossa confissão de fé de Westminster, a importância de termos confissão e catecismos que limitam a nossa criatividade, que servem para nos auxiliar, para entendermos as doutrinas. E quando nós olhamos para os nossos catecismos de Westminster, nós aprendemos através da primeira pergunta, qual é o fim principal do homem? E você, eu creio que sabe a resposta. O fim principal do homem, o propósito principal, supremo do ser humano, criado por Deus e para Deus, é viver para a glória dele. É glorificar a Deus e ter prazer e alegrar-se em Deus para sempre. O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer e alegrar-se em Deus para sempre. E é por isso que nós devemos amar. É por isso que nós devemos nos encorajar uns aos outros. É por isso, meus irmãos, que nós devemos viver como povo do Senhor. Nós aprendemos nesta manhã que o povo de Deus vive em amor, demonstrado por palavras encorajadoras e cuidado, com gratidão. E que o povo de Deus vive esse amor demonstrado através do serviço e encorajamento uns aos outros, para o crescimento em Cristo. E tudo isso Deus é glorificado.